Paz do Senhor, meus irmãos. Nós, pela infinita misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para gravar a 12ª aula de escola dominical desse quarto trimestre de 2024. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, a revista de escola dominical, a lição 12, que tem por título Amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Então aqui estamos chegando mais uma vez no final, desse quarto trimestre de 2024, restam 2 aulas, depois dessa aula vai restar uma aula, e eu convido a você que fique até o final deste vídeo para que nós possamos juntamente aprendermos as lições importantes aqui da Palavra de Deus. Como é de costume, vamos fazer a leitura bíblica do texto de referência que está em Lucas, no capítulo 10. No capítulo 10 e o versículo 25. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele lhes disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Esse é o texto de referência da nossa lição, cujo título é o amor a Deus ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Aqui no primeiro tópico nós temos o primeiro grande mandamento: Deus é amor. No segundo tópico nós temos o amor que Deus exige de nós. O segundo mandamento. Aqui eu falei errado aqui, né? Falei errado, mas o certo é aqui o que eu vou ler agora, do segundo tópico aqui agora. O segundo mandamento, o amor ao próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. No terceiro tópico nós temos o amor com toda intensidade. Glória a Deus por isso. Esse é o esboço da nossa aula, a lição 12, que será ministrada 22 de dezembro de 2024, a penúltima aula, desse quarto trimestre, que é amar a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Você que é professor, você que é aluno, você que está aqui pela primeira vez conosco para aprender a Palavra de Deus, seja bem-vindo ao canal Professor da Escola Dominical. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos novos de Escola Dominical, de estudo da Palavra de Deus. E eu gostaria que você se inscrevesse aí nos ajudando, a crescer no YouTube, porque é importante que você se inscreva, porque quando nós gravamos o nosso vídeo e baixarmos no YouTube, o YouTube vai notificar você que chegou um vídeo novo para você assistir, E assim estaremos juntos aprendendo e sendo edificados pela Palavra de Deus. Então aqui, irmãos, eu não vou ler hoje a revista da Escola Dominical, eu não vou ler aqui. Eu só vou ler só os tópicos, que é o primeiro, segundo e terceiro, que é o esboço. E nós vamos estudar. É importante dizer também que nessa aula eu vou falar muitas coisas aqui que não está dentro do contexto da lição, dentro do contexto. Nós vamos falar aqui muitas coisas aqui dentro da Palavra de Deus que não está aqui na revista. Então, para você que é professor de escola dominical,
Gostaria que você nos acompanhasse até o final, para que você possa enriquecer a sua aula quando chegar lá domingo, para você ensinar, né, essa tarefa importante, né, sublime, essa tarefa sublime de ensinar a palavra de Deus, a qual Deus escolheu você e te deu esse precioso dom. Então, nós vamos falar muitas coisas aqui importantes aqui dentro do contexto da lição 12, que poderá enriquecer a sua aula domingo, dia 22 agora, domingo, quando você ministrar a palavra de Deus para os seus alunos. Então fique conosco até o final, que essa aula será uma bênção na sua vida para a glória de Deus. Então o nosso tema é o amor a Deus ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Então nós vamos ver que, como sugere aqui o texto, o esboço, nos diz que Deus é amor, né? Então nós vamos ver que na leitura bíblica em classe, o texto de referência, nós vamos ver que amar a Deus é o primeiro mandamento e amar o próximo é o segundo mandamento. A palavra de Deus diz que homem jamais algum viu a Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu e aborrece o seu irmão, se faz mentiroso. Porque como alguém pode dizer que ama a Deus que nunca viu e aborrece o seu irmão ou o seu próximo? É importante dizer que o homem, a mulher, né, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos parecidos com Deus, né? Nós somos parecidos com Deus porque Deus nos criou dessa maneira. Então aquele que diz que ama a Deus, primeiro tem que amar o seu próximo, porque isso é um reflexo, né? Isso é um reflexo do amor de Deus na vida. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é amor, né? A natureza de Deus é amar. A essência de Deus é amor. A Bíblia fala que ele é amor, que Deus é amor. Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nesse estudo também, dentro do contexto, nós vamos aprender também que tem um amor até dos pecadores, né? Tem pessoas que estão espiritualmente mortas no pecado, que não têm comunhão com Deus, que elas também conseguem amar. Então nós vamos ver esse tipo de amor aqui daqui a pouco, nesse estudo, né? É um amor que não tem nada a ver com Deus, mas é um amor puramente humano, né? Então nós vamos ver que Deus, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus fala assim, olha, aquele que ama o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós vamos ver que Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida quando se fala em amar a Deus, né? Então nós vamos ver que o amor de Deus, Deus ele sendo amor, é o amor perfeito, é o amor sacrificial. E a palavra de Deus diz que Deus ele prova o amor dele por nós, enviando Jesus na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Então nós vamos ver que Deus ele prova o amor dele por nós, enviando Jesus para nos reconciliar com Deus através do sacrifício, né, do seu corpo naquela cruz do Calvário, para pagar o alto preço pelas nossas iniquidades. Então nós vamos ver que o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor abnegado, é um amor perfeito, né? É um amor incondicional, ou seja, Deus ele nos ama, né? Como nós somos, é incondicional. Não depende de nós ali, mas sim do amor de Deus que é perfeito, porque ele é condicional.
né? É incondicional, perdão. Então não depende da nossa bondade ou da nossa maldade, mas o amor de Deus é desse jeito. É importante também que o amor de Deus precisa ser correspondido, né, na vida das pessoas. Aqui, eu falei para os irmãos, nós vamos falar aqui muitas coisas, né, muito dentro do contexto dessa lição, nós vamos falar outras coisas importantes com relação ao amor. Por exemplo, a Bíblia apresenta tipos de amor. Tipos de amor. Por exemplo, a Bíblia apresenta, né, o amor de Deus que é perfeito, que é incondicional, que é sacrificial. E essa palavra amor, do original do grego, significa ágape, o amor de Deus, né? O amor abnegado, o amor profundo, o amor constante. O amor de Deus pela humanidade. Essa perfeita e inigualável virtude abrange o nosso intelecto, emoções, vontades, enfim, todo o nosso ser. O Espírito Santo manifestará em nós a proporção que lhe entregamos inteiramente à vida. Então nós vamos ver que este amor de Deus, que de acordo com uma palavra grega que significa ágape, né? Ágape, o amor de Deus, que é o amor perfeito, ele é transmitido na vida do homem quando o homem aceita Jesus como Salvador, como Senhor, né? Como seu único suficiente Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas, né? E esse amor de Deus, que é infinito, que é perfeito, que é incondicional, que é o amor ágape, ele transborda a nossa alma, né? Ele transborda a nossa vida. Em Romanos, no capítulo 5, diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. Então nós vamos ver, né, que este amor, o amor ágape, é o amor perfeito. É o amor verdadeiro, é o amor incondicional, é o amor que nós temos em nossa vida. Então nós vamos ver que o segundo amor também, a Bíblia fala sobre o amor fraternal, está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 7. Encontramos o amor expresso pela palavra original filia, que significa amor fraternal, bondade fraternal e afeição. A amizade é um amor humano, limitado. Esse tipo é essencial nos relacionamentos interpessoais. No entanto, é inferior ao amor ágape. Aqui nós vamos ver que tem um segundo amor, que é o amor, que é a palavra grega que significa filéu, ou filia, que é o amor fraternal, que é o amor entre os irmãos, entre as pessoas. Então nós vamos ver que esse é o segundo tipo de amor, é o amor entre as pessoas, o amor fraternal. E aqui nós temos também e nós vamos ver que esse amor aqui que eu falei agora, que é o amor filial, que é fraternal, ele é inferior ao amor ágape, porque o amor ágape é o amor de Deus, é o amor constante, né? O amor perfeito é o amor incondicional. E nós vamos ver, quando se trata do amor filia, que é uma palavra grega também que está na Bíblia, significa o amor fraternal, ele é inferior, né? Ele é inferior. Então nós podemos dizer que nós precisamos amar o nosso próximo através do amor de Deus que é derramado em nosso coração, com o amor ágape. E o amor ágape, ele está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Né? E a palavra de Deus fala assim que o amor ágape, o amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus, que é transmitido através do Espírito Santo, a palavra de Deus fala assim, olha, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Então o amor, ele tem características, né? O amor, ele tudo sofre, tudo padece, tudo crê, tudo espera. Então o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é fingido, o amor é verdadeiro. Então nós vamos ver que tem a descrição do amor de Deus na igreja e na vida do crente, que é o amor de Deus, né? Então nós vamos ver que esse amor, que é o amor fraternal, é um amor inferior.
E aqui nós vamos aqui para o terceiro, né? O terceiro é o amor físico. Há outro aspecto do amor humano, o que não é mencionado na Bíblia, contudo está fortemente subentendido através de fatos, o eros. Esse amor é o físico, proveniente dos sentidos naturais, instintos e paixões. Contudo, basear-se no que vemos e sentimos, e pode ser egoísta, temporal ou superficial, tornando-se concupiscência. É inferior aos outros, porque muitas vezes é usado levianamente, e o maior desses é o amor ágape. Então nós vamos ver que esse amor aqui, que significa eros, que tem a ver com erotismo, que a gente conhece bem essa palavra erotismo aqui no nosso país, então tem a ver com o amor entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido, ou entre o homem e a mulher. Então, quando se fala aqui, quando nós falamos nesse terceiro amor, que é o amor eros, ele está relacionado com aquilo que nós vimos e com aquilo que nós sentimos, né? Ou seja, com a concupiscência dos olhos e as paixões da vida. Está relacionado com a sexualidade do ser humano, né? Com as paixões carnais. Esse amor pode ser leviano, pode ser carnal, e ele pode ser uma cobiça, né? Então nós podemos ver que esse amor, ele tem esse lado negativo, né, das paixões carnais, né, e dos prazeres que o ser humano tem, né, com relação ao namoro, com relação ao casamento. Então nós podemos ver que esse amor é baseado, né, é baseado no princípio do prazer, em tudo aquilo que a pessoa enxerga e deseja, né, e com relação ao namoro e o casamento. Então nós podemos ver que esse tipo de amor tem a ver com a relação sexual entre o marido, a mulher, o namorado, e tem a ver também com aquilo que nós vimos e aquilo que nós sentimos, né? Ou seja, com o princípio do prazer, né? Tudo aquilo que dá prazer. Então nós podemos ver que é dessa maneira esse amor eros, né? Ele pode ser leviano, pode ser um apetite sexual, ele pode ser também, né, uma cobiça com aquilo que vimos e com aquilo que sentimos, e ele é relacionado com o princípio do prazer em que o ser humano tem, né, com relação ao homem e à mulher. Então nós podemos dizer que na vida cristã, no casamento, o homem, ele tem que amar a sua esposa, não pelo princípio do prazer, mas ele precisa amar a sua esposa com o amor de Deus. Quando ele consegue amar a sua esposa com o amor de Deus, né? Então nós podemos ver que o casamento não é baseado simplesmente na vida sexual, né? Ou na questão do prazer entre o casal, o cônjuge, o cônjuge. Então nós podemos ver que o casamento ele tem que ser baseado na libertação, né, do homem e da mulher, tem que ser baseado também no amor de Deus, no amor verdadeiro. Só assim o casal vai poder suportar as lutas, as tribulações da vida, e não basear simplesmente o seu casamento, né, na beleza, porque nós sabemos que a beleza é algo temporário, né? É algo temporário. Nós sabemos que a beleza é algo temporário, nós sabemos que o prazer também ele pode ser temporário, mas quando nós amamos, né, as nossas esposas, ou as esposas amam seus maridos, né? Então nós devemos amar com o amor de Deus e demonstrar isso através da oração, orando pela esposa, orando, ajudando, fortalecendo, né, sendo espiritual, e amar, né, não simplesmente com amor eros, ou com amor, né, com o princípio do prazer, daquilo que nós, na beleza que nós vimos e sentimos, né, por nossas esposas, mas com o amor de Deus, né, com o amor de Deus, que é o amor ágape, o amor perfeito, o amor
verdadeiro. E só assim o casal, o cônjuge, vai conseguir suportar as lutas, as dificuldades, as provas da vida e vai vencer porque tem o amor de Deus na vida. Então o amor de Deus, o ágape, é o amor verdadeiro, é o amor constante, é o amor sacrificial, é o amor incondicional. Então nós vamos ver que no mundo, né, embora que tenha esse amor, o amor eros, que é relativamente às paixões, a cobiça e o princípio do prazer, nós podemos constatar que há muitos divórcios, há muita separação, porque as pessoas não têm o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito. Então nós vamos ver que a Bíblia apresenta dois tipos de amor, o amor ágape, que é o amor de Deus, está lá em 1 João capítulo, o Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor de Deus, que é o amor ágape. E nós temos também o amor fraternal, né? Que está lá em Pedro, está lá na epístola de Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 7. Não temos na Bíblia o amor eros, mas nós podemos observar, né, que tem este amor. Então nós vamos ver que o amor ágape, o amor filial e o amor eros, são três palavras gregas, né? Isso aí foram os gregos, né, que desenvolveram esses três tipos de amor. E nós vamos ver que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então nós podemos aí observar que tem fundamento bíblico, né? Está também na palavra de Deus o amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor fraternal, que está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 7. Então nós vamos ver aqui ainda falando sobre o amor de Deus. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, né? O amor a Deus, a dimensão vertical, ou seja, a dimensão para cima, a dimensão para o céu, na direção do céu. Porque a palavra de Deus diz que Deus está no trono de glória no terceiro céu. Então o nosso amor a Deus é na direção vertical, na direção para cima, em direção a Deus. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus é o nosso maior dever e privilégio. Como fazer isso? De todo o nosso coração, alma, força, entendimento. A palavra coração refere-se ao homem interior, isto é, envolve o espírito e a alma. Então a palavra de Deus diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso esforço, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz. Então, quando fala que devemos amar a Deus de toda a nossa alma, está falando sobre, né, a nossa parte interior, né, ou seja, do espírito e da alma, porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos ver que Deus, ele é amor. E como nós vamos conseguir amar Deus acima de todas as coisas? Através do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo, ele revela, né, o amor de Deus que foi demonstrado por Deus enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então nós podemos amar Deus, né, porque nós temos o Espírito Santo. E Deus, ele foi revelado em nossas vidas através do Espírito Santo, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, de que maneira nós podemos amar a Deus? Então Jesus falou assim, olha, para os discípulos, se vocês me amar, guardareis os meus mandamentos e sereis amado de vós. Então, nós podemos amar a Deus, demonstrando o nosso amor, através da obediência à sua palavra. Foi isso que Jesus queria, que ele ensinou para os discípulos. Ou seja, se a pessoa diz que ama a Deus, ela tem que mostrar que ama a Deus, através da obediência à palavra de Deus. Então, aquele que diz que ama a Deus e ele não obedece à sua palavra, ele se faz mentiroso, como está escrito na palavra de Deus.
ele se faz mentiroso, porque é desobediência. E a palavra de Deus diz que a obediência é como um pecado de feitiçaria, né? Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, nós devemos demonstrar a Deus o nosso amor através da nossa obediência à palavra de Deus. Jesus, ele nos deu exemplo disso. Ele falou que ele veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo enviado do Pai, né? Sofreu, pagou um alto preço, porque ele era obediente ao Pai, ele fazia a vontade do Pai, ele fazia a vontade de Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz, para nos resgatar da maldição do pecado e da escravidão do pecado, a fim de nos conceder a vida eterna e nos reconciliar com Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele doou-se a Deus como um sacrifício perfeito a Deus pelos nossos pecados. Então Jesus, nesse ponto, ele também foi obediente ao Pai. Ele foi obediente. Ele demonstrou o amor que ele tinha ao Pai através da obediência, né? Então nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu o plano da salvação, o projeto da salvação, que Deus, ele tinha planejado antes da fundação do mundo, e Jesus, ele deu a cabo, né? Ele concretizou, ele realizou ali o plano da salvação, morrendo na cruz do Calvário, né? Em favor da humanidade. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que o amor de Deus é o amor ágape, o amor verdadeiro. Então, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E esse amor, e nós podemos fazer isso através do amor de Deus, que é manifestado através do Espírito Santo em nossas vidas. O segundo maior mandamento que a palavra de Deus nos diz, na leitura que nós fizemos aqui, na leitura bíblica em classe, o segundo maior mandamento é amar o próximo. É amar o próximo. Não conseguiremos amar o nosso semelhante com o amor ágape, salvo se amarmos a Deus primeiro. É o Espírito Santo que nos capacita para cumprir o segundo maior mandamento da lei. Está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. O apóstolo João enfatizou a importância do amor ágape ao próximo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque Deus é ao próximo. Amemos aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós vamos ver que o apóstolo ele fala que devemos amar o nosso próximo, porque Deus é amor. Devemos amar porque aquele que ama, o amor de Deus está nele. Aquele que ama é manifestado a presença e o amor de Deus na vida dele. Então nós vamos ver que se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como poderá amar a Deus, a quem nunca viu? Está lá em 1 João, epístola, no capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, e o versículo 12 e o versículo 20. Então ele está dizendo que aquele que diz que ama a Deus, também deve amar o seu próximo. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, se faz mentiroso. Então nós vamos ver que o segundo maior mandamento é amar o próximo, né? É amar o próximo como nós mesmos. Aqui nós temos aqui, né? Como a nós mesmos devemos amar o próximo, como a nós mesmos. Ou seja, devemos demonstrar o nosso amor pelo próximo, porque nós queremos ser amados. Todo o bem que nós queremos para a nossa vida, nós também devemos desejar para o nosso próximo. A saúde, a prosperidade, a bênção, a vitória, né? No casamento, na vida financeira,
na vida espiritual, no ministério, tudo que nós queremos para a nossa vida também precisamos desejar para o nosso próximo. Precisamos desejar para o nosso próximo. Então, o amor ao próximo é a dimensão horizontal, ou seja, amar a Deus, a dimensão vertical é para cima, devemos amar a Deus porque Deus está no céu, né? E amar o próximo na dimensão vertical, ou seja, nessa direção, na direção vertical, nessa direção. Observe bem que a cruz, ela aponta para o céu e também aponta para o lado, né? A cruz também, ela aponta na direção de Deus, na direção vertical, e ela aponta também na direção horizontal, ou seja, o amor de Deus, né? Que se estende a toda a humanidade ali. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que nós devemos, antes de amar o nosso próximo, primeiro nós precisamos amar a nós mesmos. Você pode dizer, mas como alguém pode amar o próximo? Né? Como alguém pode querer amar o próximo e não se amar a si mesmo? Tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que elas não cuidam do seu corpo, tem pessoas que se envolvem com pecado, com tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que vai trazer prejuízo, né? Vai ser prejudicial para a sua vida. Então ela não tem um amor próprio. Então uma pessoa que ela não se ama, que ela não tem amor próprio, jamais ela vai amar o próximo. É importante dizer também que quando o homem é alcançado por Deus, quando o homem ele tem consciência do amor de Deus, quando ele aceita o plano da salvação na vida dele, e ele consegue amar o próximo porque o amor de Deus é derramado no seu coração. O amor a si mesmo reflete o amor de Deus por nós. Pode parecer estranho sugerir que o amor ágape inclui amar a si mesmo. Este amor leva-nos a preocupar-nos com o eu espiritual e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porquanto reconhecemos a vida eterna. Reconhecemos a vida eterna mais importante do que a nossa existência aqui na terra. O cristão que ama a si mesmo como amor ágape não só cuidará de suas necessidades pessoais, mas também permitirá que o Espírito Santo desenvolva o seu caráter mediante o estudo da palavra de Deus, a oração e a comunhão com os outros crentes. Então, amor a si mesmo, a dimensão interior, né? Ou seja, na direção interior, que é o amor próprio que nós devemos ter pela nossa vida, nós precisamos se conscientizar que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, através do renovo espiritual, da presença de Deus, né? Deus abençoando a nossa vida em todas as áreas, aí nós podemos realmente amar o nosso próximo, quando nós buscamos a Deus para que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos ter comunhão, renovo espiritual, ser usado por Deus, né? Ser uma bênção de Deus na vida das outras pessoas. Então tudo isso que nós desejamos em nossa vida, não só desejamos, mas devemos buscar constantemente a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, através de transbordarmos com a presença de Deus, aí nós vamos amar o nosso próximo, porque primeiro nós buscamos, né, todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, então nós teremos condições também de amar o nosso próximo. Primeiro nós precisamos amar a nossa vida, porque a nossa vida é sagrada, a nossa vida foi Deus que nos deu. Nós estamos aqui no mundo vivos porque foi pela permissão de Deus, né? A palavra de Deus que diz que alguns profetas na Bíblia,
antes deles existirem, Deus já tinha escolhido esses homens, né, como Davi, como Paulo, como Jeremias, como Moisés, né, e dentre outros profetas, que antes deles existirem, Deus já tinha escolhido com propósito, com a missão ali, para que eles pudessem lá, uns, né, segundo o propósito de Deus, alguns eram profetas, outros Deus escolheu para ser rei, outros como Moisés, né, um libertador, um legislador ali. Então Deus escolheu todas essas pessoas antes que elas existissem. Então estamos aqui vivos, estamos aqui servindo a Deus, porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Jesus ele já tinha escolhido a sua igreja. A igreja já existia no plano de Deus, no projeto de Deus. Antes da fundação do mundo, é o que a palavra de Deus nos ensina. E só estamos aqui nessa noite, só estamos aqui servindo a Deus, porque Deus ele nos escolheu. Então devemos glorificar Deus por isso, né? Ter uma vida abençoada, para que nós possamos também abençoar o nosso próximo. Então, quando fala assim, olha, o amor a si mesmo, nós devemos buscar tudo aquilo que Deus ele quer, ele tem para nos dar. Todas as bênçãos, quer seja material, quer seja espiritual, todas as bênçãos de Deus, que Deus ele tem proporcionado em nossas vidas, naqueles que procuram servir a Deus, nós devemos também compartilhar tudo isso com o nosso próximo. Isso vai evidenciar, isso vai demonstrar que realmente nós, né, antes de amar o nosso próximo, nós precisamos amar a nossa própria vida, né? Nós precisamos amar-se a si mesmo, para que nós possamos também amar o nosso próximo. Então nós podemos ver que muitas pessoas não conseguem se amar por causa do pecado. Ou seja, a pessoa ela rejeita o evangelho, rejeita a palavra de Deus, ela rejeita, né, o único meio de salvação, ela rejeita lá a palavra de Deus, ela rejeita o plano da salvação, e rejeita o evangelho. Então ela não consegue amar-se a si mesma, e dificilmente, quando o homem não se ama a si mesmo, né, pelo fato de rejeitar o amor de Deus, ele também não consegue amar o próximo. E dentro dessa visão bíblica, dessa realidade contemporânea dos nossos tempos, nós podemos ver que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né, agindo na vida dessas pessoas que rejeitam a salvação, rejeitam o evangelho, rejeitam Deus na vida deles. E nós vamos ver que o mundo em que nós vivemos está mais violento, está mais difícil de viver neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, e as pessoas, pelo fato de, né, viverem no pecado, rejeitando o amor de Deus, elas não conseguem se amarem, porque elas não conhecem o amor de Deus, que é o amor ágape, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor constante. Então nós vamos ver, nesse presente século mal, que os homens não conseguem amar o seu próximo ou amar a si mesmo por causa da desobediência. Há indivíduos que acham difícil amar a si mesmo em virtude de erros cometidos no passado. Ele sofre de remorso, contudo, o amor ágape, que flui de Cristo, proporciona o perdão completo a cada pecado cometido. Podemos nos olhar através da graça de Deus e contemplar homens limpos de todo pecado, purificados pelo sangue precioso de Jesus, e com uma nova natureza concedida pelo Espírito Santo. Podemos amar esta nova criatura e transmitir este amor aos outros. Chegamos aqui no final. Observe bem que eu não li a revistinha hoje, não li a revista da Escola Dominical, e falamos aqui dentro do contexto da revista. Citamos aqui o amor de Deus, o amor ágape, citamos aqui o amor fraternal, né? O amor filia, e citamos aqui o terceiro amor, que é o amor eros. É o amor que é entre o marido e a mulher, o cônjuge, entre o namorado, entre o noivo, né? Que é um amor que é estabelecido pelo princípio do prazer, ou seja, pelo desejo sexual, pela concupiscência dos olhos, né? E pela cobiça carnal. Esse amor está relacionado com prazer, né? Está relacionado
com o princípio do prazer que o ser humano tem. Então nós podemos ver que o casamento, ele não visa simplesmente o prazer entre o casal ou o cônjuge, mas ele visa, né? Jesus falou assim que, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e ambos serão uma só carne, né? Ambos serão uma só carne, portanto, deixará o pai, o homem, o seu pai e sua mãe. Então nós podemos ver que tem a questão da união espiritual, né? Então nós vamos ver que o casamento não visa simplesmente, né, a necessidade da procriação, né? A necessidade da procriação e a necessidade também do prazer sexual, né? O prazer que tem dentro da palavra de Deus entre o homem e a mulher. Então o casamento ou a união, né, que é a família constituída por Deus, vai muito além disso, né? Porque vai muito além da aparência, do prazer, da procriação. Então esse é o amor eros, que é o amor entre o casal, entre o namorado e o noivo, né? Que ele é estabelecido pelo princípio do prazer. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Falamos aqui muitas coisas aqui que não está na revista da Escola Dominical. Essa foi a lição de número 12. A lição de número 12 que nós finalizamos agora. O amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Que Deus abençoe você que chegou aqui no final desse vídeo, mais uma vez aqui no final. Eu peço para você mais uma vez se inscrever em nosso canal, né? Deixar um joinha, pode fazer os comentários que eu vou ler todos os comentários, tá? E que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe, né, a sua casa. Amém? Espero você no próximo vídeo. Espero você na última lição de Escola Dominical, na lição 13, para que nós possamos já começar a gravar, né, o primeiro trimestre de 2025. Já comprei a revista, daqui 3 ou 4 dias aí nós temos já a revista de Escola Dominical, do primeiro trimestre de 2025, e nós estaremos também gravando, né, daqui 2 semanas, aí, antes de terminar 2025, nós já estaremos gravando aí, né, o começo, né, a primeira revista de Escola Dominical de 2025, do primeiro trimestre. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe seu ministério, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, faça um comentário. Eu vou ficando por aqui e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.